Parou. E aí, como é que você tá? Hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira, meio feriado, né? Pessoal aí relembrando aí a consciência, Dia da Consciência Negra. Então assim, você que não vai trabalhar amanhã, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, você está em casa amanhã, então você tem chance de estar ligado hoje na Blitz Conjugal. Está começando agora aquele programa, aquele bate-papo franco, aberto e positivo sobre o dia a dia dos casais. Não saia daí. E aí, gente boa, tá tudo certo contigo? Começando agora a Blitz Conjugal. E o tema de hoje é um tema bem atual. A gente tem que se atualizar também, né? Que todos gostam. Todos gostam. E inclusive a gente está nela, né? Na rede social. É. Redes, tem os benefícios. Né? Redes sociais. E aí, o que você acha? É bênção ou é maldição? O que você acha? Rede social é bênção ou é maldição? Depende de que forma, né, você vai usar. Isso aí, depende de como ela é usada, né? Então, assim, a gente, assim, discerniu, né? De falar desse tema porque, assim, é uma realidade na vida das famílias, é uma realidade na vida dos cônjuges, é uma realidade na vida dos filhos. E se a gente não filtrar o que a gente... por onde a gente está navegando, aquilo que é bênção pode se tornar maldição. Não é verdade? Isso. E assim, a Blitz Conjugal de hoje vai falar sobre redes sociais, bênção ou maldição. E como a gente pauta, né? Tudo que a gente faz é pautado na palavra de Deus, que é a nossa principal regra de fé e conduta. Então assim, o livro de Salmos, Salmo de número 101, versículo 3, fala assim, ó: eu não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. O salmista ali fez uma declaração. Ele propôs no seu próprio coração, né, falando com Deus, que ele não poria coisa torpe diante dos seus olhos. E a internet é uma bênção. Através da internet você pode fazer pesquisas e realizar assim coisas que você de repente demoraria muito tempo, você realiza num piscar de olhos, porque você... Ontem mesmo eu estava na igreja, lá no Ministério Vida e Paz, de onde a gente pertence, e eu esqueci o início de um louvor. E fui lá na internet e busquei, glória a Deus, foi uma bênção, né? A gente louvou. Eu tinha esquecido o início, eu lembrava só o refrão. E fui lá e pesquisei, ou seja, isso foi uma bênção. E assim, trabalho também, né? Trabalho, aquilo que você precisa, está ali ao alcance. Você quer resolver um problema, quer agilizar a resolução de um problema, você vai ali, pesquisa, você já sabe onde vai. Né? Alguma coisa que interesse com relação a pesquisa, estudo. Sim. É os benefícios da internet. É bênção, mas se você usar de uma forma ilícita, como o salmista aqui se propôs a não colocar coisa torpe diante dos olhos. E na internet tem muita coisa torpe, nas redes sociais tem muita coisa torpe. Tem muita maldição que pode vir a acarretar consequências gravíssimas e seríssimas na sua vida. Então assim, para a gente começar, né, esse debate, esse bate-papo, acho que é interessante, né, a gente evidenciar aqui que o pecado ele tem uma característica. Ele pega uma coisa boa, ele pega uma coisa que é bênção e transforma em maldição. O pecado ele tem essa característica, né? Ele pega uma coisa que é boa e consegue transformar em algo extremamente ruim, né? E o exemplo disso é o vício virtual. Você utilizar a rede socialmente é uma coisa. Agora você ser um viciado virtual é outra coisa completamente diferente. Então assim, aí entra o pecado. A Bíblia nos orienta a ser temperados. Porque né? É lícito, né, você usar as redes sociais. Sim, é lícito. Sim. Como o celular também é lícito. Sim. Como um carro é lícito. Sim. Tudo é lícito. A Bíblia fala que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. De que forma você vai estar usando? Por exemplo, você pega um carro e sai desesperado em alta velocidade. A 200 km por hora você vai causar um acidente, você pode morrer. Depende de como você faz uso, né?
daquilo. Assim é as redes sociais, gente boa. E essa questão do vício virtual, Cássia, a gente tem que evidenciar, chamar a atenção, porque existem milhares, não são uma ou duas pessoas, milhares de pessoas, né, prisioneiras do computador, do smartphone, do iPhone. Tá. Prisioneiras mesmo, vivem em cadeias, porque hoje em dia você, assim, tá tudo ali ao alcance da sua mão. Você no seu smartphone, no seu iPhone, você tem acesso à sua conta bancária, ao seu saldo bancário. Você pode fazer pagamentos por ali, você pode fazer pedidos, né, de fast food, de comida por ali. Você pode pagar contas por ali. Mas tem pessoas que são prisioneiras. Mas é a chamada epidemia virtual. Epidemia, então, a gente está falando sobre o vício virtual que afeta, e né? a gente está falando da epidemia virtual. Que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E essas pessoas, elas são extremamente dependentes da internet. Tudo bem que a internet hoje é uma ferramenta que nos ajuda muito. Agora, não necessariamente você deve ser um prisioneiro da internet. Porque se você não conseguir pagar sua conta ali pelo seu aplicativo, gente boa, faz uma caminhada, vai no banco, passa ali, não precisa ir lá na boca do caixa, não enfrentar filas quilométricas. Não, passa ali o código de barra ali, bota teu cartãozinho lá, passa o código de barra e você vai acertar. Eu mesmo faço isso todo mês. Então, assim, não necessariamente você precisa mergulhar num mundo fantasioso, porque é o que essas pessoas fazem, né? Como é que é o mundo? O mundo de Bob, fantasioso, né? Do Bob. Então, assim, você não precisa entrar nesse mundo fantasioso, porque tem pessoas, né, que entram nesse mundo fantasioso e perdem a conexão. Olha só, pasmem. As pessoas entram no modo virtual e perdem a conexão com o mundo real. Com ela mesma. Elas ficam ligadas naquilo ali, criam fakes, né? Criam personagens que elas gostariam de ser e propagam ali nas redes sociais, colocam uma foto, né, de um camarada boa pinta, de uma mulher bonita, e criam ali uma rede social dizendo ali tudo que eles são, que eles gostariam de ser, que não são, e ficam dependentes disso. É incrível isso. Precisamos saber a diferença, né? Diferenciar a vida real, né, da vida online. Isso aí, do mundo fantasioso, né? Que é uma nova habilidade que nós precisamos aprender a lidar. Não podemos comparar a nossa vida com o que nós vemos nas redes sociais. Isso é uma ilusão. A vida real é muito diferente da vida virtual. Da vida virtual. Totalmente, a vida virtual é como se fosse um pacote de ilusões. Sim. Quando é usado dessa forma, né? Para quem fica horas nas redes sociais, né, clicando de lá em páginas e abrindo, né, em Facebook, YouTube, Insta, assim, não é a vida real, né, é uma vida superficial que aquelas pessoas vivem, que aquelas pessoas postam, né, aí existe a realidade, um exemplo. Não, eu tô falando assim do número exagerado de postagens, né? Qualquer coisa posta, né? E assim, e sempre fantasia alguma coisa mais. Mas existe uma realidade, um exemplo. Eu tenho Face, você tem Face, e a gente posta o que a gente vive. A gente não precisa inventar nem engrandecer nada. A gente posta o que a gente vive. Mas poucos são os que pensam dessa forma. Isso aí. A vida real, né, é bem diferente da vida superficial. E as pessoas postam exageradamente. É isso que eu tô querendo dizer. É isso que elas tentam passar. Manda um beijo pra Carol, que a Carol tá online. Flávio. Beijo, Carol, minha filha. E Flávio. Flávio e Carol. Beijo, tá online. Antônio. Beijo, Kaique. Beijo da vovó. Então, e você deseja ter uma vida também parecida, porque de tanto você acessar, de tanto você ver, né, aquelas paisagens, aquelas viagens, né, só felicidade, só ostentação, só tem tempo bom, tempo ruim não tem. A pessoa deseja essa vida para ela também. E o que acontece com ela? Se ela não tem nada disso, como que ela fica? Né? Fica para baixo. Na realidade, cria uma frustração, né? Fica para baixo, né? Porque a vida delas não é como as que elas assistem nas postagens, né? Então, o resumo disso é
uma fantasia, né? Viver uma vida que não é real. É fantástico, agora eu lembrei, o fantástico mundo de Bob, né? Até porque essas pessoas, elas não vivem só disso também, né? Elas têm a vida delas, elas trabalham, elas estudam, né? Elas postam lá, né? Porque elas estão querendo competir normalmente com outras pessoas, a quantidade de visualizações, de cliques, né? De likes. Então, gera uma competição. Eu acho assim, que a gente não tem nada a ver com isso. Cada um segue a sua vida, mas é exagerado. Então, a pessoa, a mocinha que tá ali, tá buscando as redes sociais, tá vendo tudo isso, vai ficar como? A gente precisa evidenciar isso, né? Não é que nós estamos criticando e tal, não. Nós precisamos evidenciar isso, porque a gente precisa ter uma dosagem, a gente precisa pesar na balança. E assim, existem pessoas, né? Essas pessoas que estão no vício virtual, elas conversam horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas com um estranho, mas são incapazes de sentar à mesa para fazer uma refeição com a família. Isso aí é um exemplo muito simples, de que as pessoas passam horas e horas e horas e horas ali num bate-papo virtual com um estranho, que você não conhece aquela pessoa. Às vezes não conhece, né? Mas, sim. Na maioria das vezes não conhece. E você é incapaz de sentar à mesa com o seu familiar para fazer pelo menos uma refeição diária. Então, assim, isso é muito sério, gente boa. Isso é muito conflitante. A gente precisa... É um vício, né? É um vício. É um a gente vício precisa resolver isso porque é complicado. Pode trazer consequências ruins. É um vício tão grande que é comparado, né, pelos neurocientistas, né, que aponta, né, o vício pelas redes sociais, né, pelo celular, como um vício, né, tal qual como o vício de bebida, de fumar, de sexo, de drogas, de álcool e outros mais. A coisa é muito séria. E assim, a internet... Porque é uma dependência, né? Sim. Não é uma dependência química, mas há uma dependência. E tem pessoas, que eu estava vendo uma entrevista, que adolescentes tiveram que receber tratamento psiquiatra por ficar mais de 18 horas nas redes sociais, conectadas, e a ponto de ter que tomar medicação. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque a gente não percebe, né, que está entrando nesse túnel, né, sem saída. A pessoa em si ela não percebe. E assim, a live de hoje tem como título Redes Sociais, Bênção ou Maldição, né? A gente pode entender das duas formas, né? A internet é uma bênção. Nós falamos um pouquinho no início sobre isso, porque ela escancara, na realidade ela escancara portas de conhecimento. Quando você usa para adquirir conhecimento, ela te escancara a porta. Você vê ali, você bota um determinado assunto, aí você quer ver pela visão do pensador X, você vai ter. Aí não, agora eu quero comparar com o pensador Y, você vai ter. Ela te dá milhares né? De oportunidades de você escancara portas. De você estar informado. São muitas informações. Né? Milhares de informações, né, que vêm do mundo inteiro. E a internet, ela divulga informações, né? É diferente de formação, né? Porque para você se formar vai levar tempo, vai levar anos, né? Como por exemplo, o médico. Ele vai estudar, ele vai levar anos para se formar e vai precisar de tempo, de demanda. Agora, você vai lá nas redes sociais e você pesquisa lá sobre alguma doença, alguma enfermidade, você tem ali as respostas. Está ali postado, né? Um poeta, por exemplo, hoje em dia você não vê mais poeta, porque os poetistas estão nas redes sociais, né? Os trabalhos hoje são divulgados, né? Assim, facilita muitas coisas. Porém, aí vamos lá, a gente tem que mostrar os dois lados, né? Ela também pode ser considerada maldição. Por quê? Toda espécie de coisas questionáveis, tudo aquilo que é questionável, né? Está ali, ao seu alcance, está disponível ali para qualquer internauta. Logicamente, os computadores, né? Os notebooks, né? Tem aquela parte ali, os pais que conhecem, tem aquela parte ali de inibir. Para você inibir que seu filho entre em sites pornográficos, você pode inibir ali. Tem um local lá que você programa e tal. Então, assim,
Você pode coibir muita coisa, mas toda sorte de coisas questionáveis estão ali. Aí surge a seguinte pergunta: quando é que o uso da internet passa a ser prejudicial? Em primeiro lugar, eu destaquei assim, né? Você já falou, né? E é quando a pessoa se vicia e perde a noção do tempo gasto na internet. A pessoa acorda, a pessoa que de repente está no dia de folga do seu trabalho, a pessoa acorda, aí já pega o smartphone, o iPhone, o computador. Ela dorme com esse parceiro. E já liga ali, quando vê já é meio-dia, quando vê já são 2 horas, quando vê já está de noite e você passou o dia inteiro ali. Ou seja, você perdeu a noção do tempo. Você não entendeu que você tem outras coisas para fazer. Ela dorme. E você abriu mão dessas coisas e ficou ali. Ela dorme com esse parceiro, né? Nós dormimos praticamente com esse parceiro. Ou seja, está invertido o valor, tem alguma coisa errada. E acordamos com esse parceiro do nosso lado. E para onde vai, leva. Não tem como deixar em casa. Leva. Hoje em Quando dia, esquece, meu Deus do céu, volta correndo para pegar. Hoje em dia, um exemplo, eu não posso sair sem o meu, então. porque é por causa do trabalho, eu uso para o trabalho. Todo mundo pensa assim. Então assim, não tem como, porque se eu deixar de lançar algum pedido ali, eu vou me prejudicar. Então assim, a gente precisa. Agora, pessoas que perdem a noção mesmo. Em segundo lugar, que eu destaquei aqui, quando a internet é usada como aí é para você casal, você cônjuge, você marido, você esposa, quando você está usando a sua internet como um meio de fugir da crise conjugal, de querer não resolver o problema com a tua esposa, de querer não resolver o problema com o teu esposo, você usa aquilo ali, usa o teu iPhone, o teu smartphone, o teu computador para fugir do diálogo, para fugir daquilo que precisa ser resolvido, para varrer para debaixo do tapete aquilo que não pode ser varrido. Então assim, já tem que antenar aí, porque hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, teve um problema no casamento, e eu falei sobre sinais. O casamento ele não acaba da noite para o dia, nós já falamos sobre isso aqui, ele dá sinais que está acabando, e exatamente ele estava me falando coisas que uma gota d'água pequenininha acabou, mas eu falei, não acabou aí, já vinha dando sinais, e ele é mesmo. Então assim, se esses sinais que eu acabei de falar agora estão evidentes, você está usando a internet como rota de fuga para você não encarar o seu esposo ou a sua esposa de frente, cuidado. Deixa um pouquinho a internet de lado e chame ele ou ela para conversar, porque aí a gente já vê sinais de que tem alguma coisa errada. Verdade. Né? E a terceira aqui, eu separei 4 na realidade, né? Terceira, quando a internet é usada, isso aí é muito complicado, para se ter acesso a todo tipo de pornografia, isso aí é muito complicado. Pedofilia. Tem pessoas que são viciadas nisso. Sim. Isso é algo muito sério. Tem pessoas que são viciadas. Você usa a internet para ter acesso à pornografia. Isso é muito complicado. Então assim, vai anotando aí, né? E quarto e último lugar, né? Quando o cônjuge usa a rede, isso aí também. Pessoa casada cria um fake, diz que é solteiro, e você entra ali num site de relacionamento, num site de bate-papo e começa a flertar, né, com as outras pessoas. E a sociedade carente do jeito que está, você conta uma história triste ali, a outra pessoa já se interessa, já acredita, acha que tem a ver com você, mas por trás de você existe uma esposa, por trás de você existe um marido, por trás de você existem filhos, por trás da outra pessoa também existe toda uma história de vida que a gente não pode desprezar. Então assim, a gente precisa ter discernimento para usar a internet. Ela pode ser bênção e ela pode ser maldição. E tomar cuidado, né, com o que tem muita gente louca por aí, né? Tem muita gente descontrolada por aí, tem muita gente desesperada por aí, nesse meio, nesse mundo virtual. Muita gente tem muita gente descontrolada. Propensas a fazer maldade, né? Isso. Né? Aí que mora o perigo, né? E você não sabe com quem você está falando do outro lado, né? No caso, se for um desconhecido. Então, tem que fechar realmente as brechas,
né? Se policiar, porque o mundo virtual traz uma distorção, né? Do tempo, porque você entra, né? Conecta, mas você não tem hora para sair. Foi o primeiro toque que nós demos aqui, né? Você não tem hora para sair. Perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo, né? Segundo os estudos. Isso aí foi feita uma pesquisa que a pessoa ela não tem noção, né, do vício que ela já possui aquele vício, né? De estar ali nas redes sociais diariamente. É diariamente, não é de vez em quando. Não. E não consegue sentir prazer em outras coisas. Não consegue se adaptar com outras coisas. Nada mais é interessante, né? Sair com os amigos não é interessante, passear com a família não é mais interessante. Perde o prazer pelas coisas, né? Pelas atividades. Vive aquele mundo virtual ali e acabou. Aquilo ali é tudo para a pessoa, né? É assim que funciona. Né? Não só crianças, mas como adolescente, como adulto, né? Não tem idade. A grande verdade é essa, não há idade. A internet, para esse vício. A internet, esse vício virtual é extremamente democrático, né? Ele alcança qualquer gênero, qualquer classe, qualquer faixa etária, qualquer direção religiosa, isso aí não tem como. Eu tenho aqui um ranking, né, de pesquisa, engajamento social, né? Foi feita uma pesquisa com 1.200 pessoas, né? Mas não foi feita online, foi feita face a face. E as pessoas recorrem durante o dia mais o WhatsApp, 68% das pessoas procuram mais, né? Recorrem mais o uso do WhatsApp durante o dia. E à noite o Facebook. O Facebook aí é o pai de todos. À noite ele dispara. E assim, o engajamento social diz assim, que os assuntos mais curtidos, né, a preferência do povo, né, das pessoas. Em primeiro lugar, beijo, Anthony. Em primeiro lugar tá humor, piadas, né, que mais as pessoas curtem, né, e acessam esse tipo de assunto. Segundo lugar, gastronomia. Terceiro lugar, vida pessoal, né, suas postagens, essas coisas assim, vida profissional. Em quarto lugar, esporte. Quinto lugar, religião. Sexto lugar, sexo e comportamento. E no sétimo ficou política. E é essa a procura, né? E a pessoa não se dá conta, ela entra, né? E ela permanece o dia todo, se deixar online. E fazendo o quê? A procura de quê, né? Precisamos saber, né? E entender o que o mundo virtual vai estar nos dando de retorno, de volta. Nos oferecendo. Né? Nos oferecendo. A grande verdade é que nós não sabemos nem o que nós queremos, né? A pessoa entra na internet, né, nas redes sociais, sem saber o que ela quer. Muitas vezes ela não sabe o que ela quer. Às vezes ela já entra e já sabe o que ela vai fazer uma compra, né? Vai acessar um site de compra. Mas a maioria das vezes ela não sabe o que ela quer. Ela sai à procura, né? E olhar para o outro se torna mais atrativo do que olhar para si próprio, né? É essa a impressão que o mundo virtual dá, né? E do que olhar para a sua própria vida. Às vezes a sua vida, você acha a sua vida super desinteressante, né? E a sua história, né? As suas questões, e olhar para si mesmo, você acha totalmente desnecessário. Então você vai lá e procura, né? Algo interessante, né? Que te prende, que as pessoas gostam, algo que você acha mais interessante que a sua vida, né? Do que a sua vida. Ou na realidade não é. E viver a vida do outro, né? Nos poupa de lidar com os nossos próprios erros e com as nossas próprias questões, né? Porque você sai em busca do infinito, do que você nem sabe o que você quer. E a questão do tempo, né, que nós já falamos... Né? É interessante você estar falando que você foge das suas próprias questões. Sim. E começa a viver as questões alheias, o mundo virtual, o mundo de Bob, né, e tal. E essa questão de tempo, não se dar conta, né, do tempo de ficar zapeando, né, o dia inteiro, como você já falou, né, na internet. E no final do dia, o que se fez? Nada. Não se fez nada. Nada. Pode ter perdido um grande tempo com informações sem propósito, sem acrescimento algum, né, para sua vida. Agregou o quê?
te acrescentou o quê? Nada. Pode não parecer, mas muitas pessoas dão mais importância às redes sociais do que deveriam. E até mesmo deixam de viver suas próprias vidas para se preocupar com as vidas alheias. Isso aí. Gente, acorda. Vamos acordar, vamos despertar, porque tem tempo para todas as coisas, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? Tem um tempinho para tudo. Vamos tirar um tempinho para estar com a família, para sentar na mesa. Vamos tirar um tempinho para conversar. Vamos tirar um tempinho para sorrir, né? Vamos tirar um tempinho para ir para a cozinha fazer um prato lá delicioso, né? Tem muita coisa mais importante, né? Para estar fazendo a dois, com os filhos, com a família, do que ficar ali, né? Igual um robô, um ET nas redes sociais. Ó, não tá com nada, hein? Exagero de internet, de redes sociais, ó, nota 0. A gente precisa entender uma coisa, pra gente finalizar, né? A internet, ela, como nós já falamos, né? É ao mesmo tempo um meio de comunicação de grande valor. Isso aí a gente entende que é necessário. É necessário, é uma rede enorme de grande valor. Você usa ela para muitas coisas boas. Porém, quando a internet é usada para o mal, ela torna-se uma arma muito perigosa. Em cima de tudo que nós falamos aqui, a sua vida pode se tornar de bênção para maldição através do uso da internet. Então, assim, o vício virtual é uma realidade e um drama para a família contemporânea. Você que vive aí o século XXI, ano de 2020, daqui a pouco nós já vamos nos preparar aí para a virada, né? Você vai fazer aquela retrospectiva, introspectiva, para você vai planejar o 2021. Espero que seja muito melhor que 2020. E assim, o vício virtual é um problema sério na família contemporânea. Você que está aí vivendo aí ao lado da sua família no século XXI com acesso à internet, isso é um problema. Você precisa usar os recursos que chegam até você pela internet, né, de tecnologia, com discernimento. E o discernimento você adquire aonde? Na palavra de Deus. E com bom senso. Nós precisamos ter bom senso, principalmente para usar a internet, né? Nós podemos fazer uso, né, da internet, né, desse meio de comunicação tão eficaz, para melhorar a qualidade das nossas vidas, né, em muitas áreas. Como eu dei o exemplo, como minha esposa deu o exemplo. Você aprende, você pesquisa. Então você pode usar isso aí para melhorar, para ter uma qualidade de vida melhor, né? E hoje, infelizmente, no mundo todo, diversas famílias que possuem um computador, um smartphone, um iPhone com acesso à internet, estão navegando nesse mar de informações. Mas aí, esse mar, você está navegando no mar de Almirante, tranquilo? Ou você está trazendo maldição para a tua casa? Reflita nisso. Com certeza, aqueles que souberem usar de forma correta, né, a internet, estarão sempre à frente, né, de um tempo. Estarão sempre mais informados do que outros, né? Acima de tudo, né, você tem que usar a internet com discernimento para que Deus abençoe essa atitude sua, né? Deus vai abençoar todas as suas ações se você tiver discernimento, tiver bom senso de usar a internet, né, com sabedoria, né? O que diz lá em Mateus 6:22? Que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Agora, se os teus olhos forem maus, tudo será trevas. Isso é o que diz a palavra. Então, assim, pense nisso, reflita nisso, use a internet de forma sadia, use a internet de forma abençoadora, seja bênção, abençoe outras vidas, poste aquilo que você é. Se a sua realidade é uma realidade simples, poste aquilo, sabe por quê? Você está jogando com a verdade, você não está criando fantasia, você não está criando ilusões para você e para as pessoas. Deus possa te dar discernimento e abençoar a sua vida e abençoar o uso da sua internet. Só a última fala pra gente. Você já fechou, né? Também vou Sim, estar fechando aqui. A última fala é assim:
Saiba desligar-se. Saiba estar consigo mesmo. Lute para ser uma pessoa melhor. Sua melhor companhia. Para evitar perigos desnecessários. Não se ache autossuficiente. Ninguém é. Achando que não vai acontecer com você. Acontece com todo mundo, mas comigo não vai acontecer. Seja honesto consigo mesmo, né? E com os seus relacionamentos. É esse o recado que a gente deixa pra você, gente boa, nessa noite, né, esposa? Amém? Né, marido? Né, amor? Que Deus te abençoe. Que você possa assistir essa live, independente da hora, né? Você que vai assistir pela madrugada, você que vai assistir amanhã. Compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém. Isso aí é importante, é um assunto real, atual. Compartilhe essa live com alguém, pode estar ajudando alguém, né? Nesse momento. A gente está lá nas redes sociais, no YouTube, Facebook. É só você botar Blitz Conjugal lá que você vai achar. Vai achar todos os canal, temas. Né? Dá um like lá pra gente. E boa noite. Deus te abençoe. Obrigada. Um ótimo feriado amanhã. Você que está de folga amanhã, você que está de folga amanhã, né? Tá de folga, não vai trabalhar. Pode curtir aí com sabedoria. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma final de noite, um final de semana, um culto abençoado no domingo na sua igreja. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Obrigado pela sua companhia. Obrigado. Até lá. Deus abençoe. Beijo, Anthony. Tem mais alguém aqui? Kátia Dionizete Silva. Um beijo, minha amiga.